Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu quero, nessa oportunidade, render graças ao nosso Deus, louvar a Ele, porque Ele tem sido bom para com as nossas vidas, porque é Ele que tem nos ajudado, que tem nos guardado, nos dado livramento de todos os perigos. Aleluia, que tem nos trazido até aqui. Por isso devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Eu quero já deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. Glória a Deus. Essa palavra se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, o versículo 4. Diz assim: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver aqui nesta palavra que o rei Dario, ele vai constituir 120 príncipes sobre todo o seu reino. E sobre esses príncipes ele vai colocar 3 presidentes. E entre esses 3 presidentes estava Daniel. O jovem Daniel, que foi levado para a Babilônia durante ali o exílio. Ele estava ali há muito tempo. Daniel, que não se deixou, ele não se contaminou com as coisas ali da Babilônia. Ele não se contaminou com as coisas, com as iguarias, daquele lugar. Daniel, ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel a Deus em todo o tempo. E agora, Daniel está ali naquela posição. Mas nós vamos ver que pelo Espírito excelente que estava na vida de Daniel, ele se destacava sempre entre os outros. Daniel se destacava. Daniel tinha algo diferente, que era a vida que ele tinha com Deus. Daniel tinha um brilho diferente, E agora, por isso, o rei, ele está querendo, o rei pensa em colocar Daniel, constituir Daniel sobre todo o seu reino. E agora aqueles outros homens vão ficar sabendo, Eles vão saber disso, daquilo que o rei está pretendendo fazer. E eles vão então sentir inveja, eles vão sentir o ciúme ali da vida de Daniel. E eles vão se unir, todos eles vão se unir para procurar uma ocasião para derrubar Daniel, para destruir Daniel perante o rei. E agora eles vão começar a investigar a vida de Daniel, para achar algo que ele possa ter feito de errado, para que ache alguma culpa nele, para que possa apresentar ali diante do rei. E nós vamos ver que eles não acharam nada, eles não acharam culpa, eles não acharam nenhum erro só de Daniel para estar apresentando. E quando eles não acham nada, o que é que eles vão pensar? Nós vamos procurar de uma outra forma. Nós vamos procurar na lei do Deus de Daniel. Esse Deus que ele serve, esse Deus que ele tanto, busca, ele tem uma busca incessante por esse Deus, ele está sempre se posicionando na presença desse Deus. Tem que haver alguma coisa, onde a gente possa pegá-lo, E então eles vão até o rei e falam com o rei para que o rei ele esteja ali estabelecendo um decreto, para que o rei estabeleça um decreto, para que todo o homem ali naquele reino, para que toda pessoa não possa orar, para que toda pessoa não possa fazer nenhuma petição a nenhum homem, a nenhum outro Deus, a não ser o rei, para que esteja somente, fazendo a vontade do rei, mas que não busque a nenhum outro Deus.
Esses homens agora vão estar colocando o rei Dario no lugar de um Deus. E nós vamos ver que o rei, ele vai talvez se orgulhar com aquela situação. Ele se sentiu orgulhoso, né, pela forma que aqueles homens estavam o tratando, a posição que aqueles homens estavam, né, colocando ele. E ele vai estabelecer esse decreto, vai publicar esse decreto. Após assinar, ele vai publicar, vai colocar em edital esse decreto. Um decreto que ninguém ali no reino poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, a não ser para o próprio rei. Porque se alguém fizesse, seria lançado na cova dos leões. Glórias a Deus. E agora, esses homens, depois de fazerem o rei assinar esse decreto, eles vão atrás de Daniel. Eles vão estar cuidando da vida de Daniel. Eles vão estar espionando Daniel para pegar Daniel ali numa situação onde eles possam acusá-lo. E Daniel, após tudo isso, Daniel, nós vamos ver que ele vai sair dali e ele vai para sua casa, ele vai entrar no seu quarto, vai fechar a sua porta, abrir a sua janela, voltada, a sua janela que ficava voltada para o lado de Jerusalém, e ele vai olhar, como ele sempre fazia todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel, ele abria a sua janela e se ajoelhava e começava a falar com Deus e orava ao Deus do céu. Enquanto todos estavam fazendo tantas coisas, estavam atrás de tantas coisas, Daniel estava ali, posicionado diante de Deus, buscando a face do Deus Todo-Poderoso, buscando o direcionamento de Deus para a sua vida. E agora, esses homens vão atrás e vão pegar Daniel. Vão pegar Daniel orando ao Deus do céu. E isso vai ser o que eles precisavam para levar diante do rei, para acusar a Daniel. Vão dizer ao rei: o senhor não fez um decreto? Fez. Então, Daniel está descumprindo esse decreto. Daniel está indo, se ajoelhando diante do Deus dele, continua orando diante do seu Deus. E agora nós vamos ver que o rei vai se entristecer com aquela situação, porque o rei, ele não queria que Daniel, fosse prejudicado, porque o rei tinha ali um amor, um carinho pela vida de Daniel. E agora o rei vai tentar livrá-lo, vai buscar todas as formas que pudesse para livrar Daniel até o pôr do sol, mas ele não consegue, porque aqueles homens vão cobrar dele, Se foi feito, se foi assinado o decreto, não poderia mais revogar, não poderia voltar atrás. Até mesmo Daniel teria que ser punido naquela situação. Aleluia. Nós vamos ver que Daniel, ele foi pego ali por estar orando, por estar se colocando na presença de Deus. Não é por estar fazendo nada de errado, mas é por estar buscando a face do Deus poderoso. Ele não deixou de buscar, ele poderia ter deixado passar aquele tempo, sem estar se posicionando na presença de Deus. Mas Daniel, ele não conseguia ficar sem orar a Deus, sem falar com Deus, um dia sequer sem falar com Deus. Por isso ele foi colocar tudo na presença de Deus, foi colocar aquela situação na presença de Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle, que Deus poderia livrá-lo, Deus poderia livrá-lo ele daquela situação. Somente o Deus do céu é que poderia, E agora o rei não vai ter como livrá-lo, então o rei vai mandar que lancem a Daniel na cova. E Daniel vai ser lançado e vai ser colocado uma pedra ali. E o rei vai ali estar selando com o seu anel aquela pedra. E o rei, nós vamos ver que ele vai para ali, para o seu palácio. Ele vai muito triste com aquela situação, por ver Daniel naquela situação, por ver que ele, não poderia fazer nada para livrá-lo. E o rei vai ficar naquela noite. Nós vamos ver que ele não vai comer, que ele não vai permitir que venha instrumento de música na sua presença. Aleluia. Naquela noite, o rei não dormiu, perdeu o sono.
E enquanto isso, Deus estava cuidando de tudo. Deus estava lá cuidando de Daniel, guardando a vida de Daniel. Pela sua fidelidade, Deus tinha um cuidado todo especial na vida daquele homem. Nós vamos ver que desde a sua juventude ele estava ali no exílio e Daniel nunca ele se contaminou com as coisas ali daquele lugar, com as coisas da Babilônia. Ele sempre se preservou, ele nunca fez aquilo que era contrário à vontade de Deus. Daniel tinha tudo, ele tinha todos os privilégios ali, ele poderia ter aproveitado como muitas pessoas fariam no lugar dele. Ele poderia dizer, já que eu estou aqui, eu vou viver essa situação, eu vou aproveitar aquilo que eu puder, mas não. Ele optou por permanecer firme e fiel na presença de Deus. E agora, nós vamos ver que Daniel já estava numa certa idade. Nós vamos ver que ele já tinha mais de 80 anos nessa época, Mas ele continuou sempre o mesmo, sempre firme na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de busca pela presença de Deus. E agora ele está dentro da cova, mas vai passar a noite ali, como se ele não estivesse no meio de leões. Ele estava no meio de leões famintos, mas aqueles leões não fizeram mal nenhum para ele, porque Deus enviara anjos, tinha anjos ali guardando, tinha anjos ali acalmando, amansando aqueles leões. Não era como se fossem leões, era como se fossem gatinhos ali na presença de Daniel. Olha o cuidado de Deus na vida daquele homem. Olha como valia a pena e vale a pena ser fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele cuida, porque Ele guarda. A palavra do nosso Deus diz que Ele envia anjos, Ele coloca anjos ao nosso redor para que esteja nos guardando, para que esteja nos livrando. A palavra do Senhor diz que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus fechou a boca dos leões naquela noite para que não causasse nenhum mal a Daniel. Eles tiveram que ficar ali em jejum, na presença de Daniel, mas eles tiveram que fazer jejum naquela noite. E no dia seguinte, nós vamos ver que o rei ele vai se levantar, ele vai ali todo preocupado, vai em direção à cova. O rei, ele tinha a influência de Daniel sobre a vida dele, porque como que ele poderia ir em direção àquela cova? Ele teria que pensar que Daniel já estava morto, já não tinha mais nada de Daniel ali. Ele não precisaria nem ir naquela cova, mas ele foi. É porque ele tinha uma esperança. É porque ele ainda achava que Daniel poderia ter sido livrado pelo Deus dele, pelo Deus que Daniel ali se posicionava, pelo Deus que Daniel dava testemunho naquele reino ali em todo o tempo. O rei vai e chama Daniel. Antes de chegar na porta daquela cova, ele já chama Daniel. Ele já pergunta como é que está Daniel, se ele está bem, se Deus o livrou mesmo realmente. E Daniel responde lá de dentro: vive para sempre, ó rei. O meu Deus, o Deus que eu sirvo me guardou, o Deus que eu sirvo me livrou da boca dos leões. Aleluia, glória a Deus. E o rei agora, com toda a felicidade, vai pedir para que tirem Daniel dali de dentro. E Daniel vai sair ali sem nada, sem nenhum ferimento, sem ter sido tocado, nenhum arranhão Daniel não tinha no seu corpo. E agora vai ser lançado. Aqueles que tinham acusado Daniel é que são lançados dentro da cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres são lançados ali dentro. E nós vamos ver que aqueles leões vão estraçalhar aquelas pessoas. No momento em que eles são lançados, somente Daniel foi livrado porque Deus estava no controle, porque Deus estava cuidando. Talvez aquelas pessoas poderiam até achar, porque eles não criam em Deus, porque eles não acreditavam no Deus de Daniel. Eles poderiam até achar que aqueles leões haviam sido alimentados para não ter tocado em Daniel, para ter ficado em jejum toda a noite. Mas eles tiveram que ver. O nome do nosso Deus foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado naquela situação, porque eles viram que as outras pessoas não foram poupadas, mas somente Daniel é que foi poupado.
Por isso é que Deus permitiu essa situação. Por isso é que Deus permitiu que Daniel fosse lançado lá no meio dos leões. Porque o nome dele era glorificado na vida de Daniel, sempre era glorificado. Aleluia. E agora, né, naquela situação, o rei então ele vai criar, ele vai decretar ali sobre, no meio de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, né? Vai sair um decreto que as pessoas somente vão ter que adorar o Deus vivo, o Deus que Daniel servia, o Deus de maravilhas, o Deus que faz o impossível, porque ele fez o impossível, era impossível aquilo que ele fez, né? Livrando Daniel ali da boca dos leões. E todos os povos teriam que temer ao Deus dos céus, a somente o Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós não temos que olhar as circunstâncias que nós estamos vivendo no momento, assim como Daniel não olhou para as circunstâncias. Porque se ele fosse olhar para as circunstâncias, se ele fosse olhar para o que estava acontecendo no momento, ele não teria orado a Deus. Ele não teria ido até a presença de Deus, porque ele sabia do perigo que ele estava correndo. Mas ele não olhou para o seu momento e se posicionou como sempre, se manteve firme e fiel na presença de Deus. Ele não deixou de orar, ele não pensou que talvez a sua oração não estivesse sendo ouvida por Deus. E que muitas vezes nós pensamos, se nós estamos numa situação difícil, nós pensamos, por que se eu oro a Deus, se eu falo com Deus, por que Deus permitiu? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Daniel poderia ter pensado nisso, né? Que Deus não estava ouvindo a ele, mas Deus permitiu para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia. E agora Daniel ele vai prosperar grandemente naquele reino. Saiu o rei Dario, entrou Ciro, né? Mas Daniel continuou prosperando. Daniel continuou sendo engrandecido ali naquele lugar. E através dele ser engrandecido, Deus era honrado na vida dele. Porque Daniel testemunhava de Deus. Daniel era um testemunho das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus. Aleluia, o Senhor, nosso Deus, ele era glorificado na vida daquele homem, na vida de Daniel. Aleluia. Nós possamos trazer esse exemplo também para as nossas vidas, né? Glorificar a Deus em tudo, onde nós fomos colocados. Sermos luz, né? Procurarmos ter, como Daniel tinha um brilho, que aquele brilho dele iluminava onde é que ele estava, em meio às trevas, em qualquer lugar que Daniel era colocado, ele fazia diferença, porque o Espírito de Deus estava na vida dele, porque Daniel, ele tinha uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de fidelidade, porque Daniel não se deixava corromper, independente da situação, ele jamais se corrompeu, ele se manteve firme a Deus desde o início, mesmo estando ali no exílio, mesmo Deus tendo permitido que ele estivesse numa terra estranha, numa terra que não era a sua terra, mas ele permaneceu. Ele esteve ali, mas na Babilônia, mas ele não deixou que a Babilônia entrasse na vida dele. Por isso nós temos também que estar em Babilônia, podemos estar no mundo, mas não deixar que o mundo entre em nós, que o mundo nos afaste da presença do nosso Deus, que o mundo coloque as coisas dele nas nossas vidas. Mas nós temos que fazer a diferença, nos manter firmes, dar testemunho, dar um bom testemunho do Deus que nós servimos, das maravilhas que Deus ele pode fazer, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido, para que o nome do nosso Deus seja honrado em toda e em qualquer circunstância. Amém? Que nós possamos não nos desanimar, né, quando passamos por provas, quando passamos por adversidades, mas nos manter ali, o nosso posicionamento não mudar, assim como Daniel não mudava, não deixar que nada nos afaste da presença do nosso Deus,
porque se nós nos mantermos fiéis na presença dele, com certeza ele se manterá, né? Ele nos ajudará, nos livrará, né, das ciladas, das situações difíceis. Ele vai estar conosco, nos guardando, cuidando de nós. Se nós glorificarmos o nome dele, se nós colocarmos o nome dele acima de toda e qualquer situação nas nossas vidas, ele vai estar conosco, ele vai estar, né, nos guardando, ele vai estar mostrando que ele é conosco em todo o tempo. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que o Senhor nosso Deus possa falar grandemente a sua vida, né? Para que você possa também fazer a diferença, dar um bom testemunho de Deus, assim como Daniel, e que você possa prosperar na presença dele. Porque para prosperar não precisamos nos corromper, não precisamos nos contaminar com o mundo, mas precisamos ter Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, o Deus que faz o impossível nas nossas vidas. Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus.